Então, eu vou fazer um breve recapitula do assunto, mas com um slide diferente. Tá bom? Então, a gente começou a abordar hoje na gravação a introdução ao sistema endócrino. Tá bom? Então, o sistema endócrino, pessoal, ele é um sistema, como eu falei na aula para vocês. Deixa eu só baixar o vidro aqui. Eu ainda sou professor itinerante. O sistema endócrino, ele trabalha de forma bastante similar ao sistema nervoso, que vai ser o último assunto nosso. E qual é a função dele? Qual é a função dos dois? Os dois, eles são sistemas voltados para integração e coordenação entre os sistemas diversos e a interação do organismo com o meio ambiente. Parece complicado, mas não é. Então, vamos descascar essa cebola. Imagine que você está andando na rua e à sua frente tem um buraco imenso. Se você cair no buraco, você morre. O que acontece? Você vai, olha o buraco, desvia o caminho. Todo mundo faria isso? Sim. Como é que você percebeu que tinha um buraco ali e algo que ameaçaria a sua vida? Primeiro seria a visão, né? Você veria o buraco. Beleza. E para ver o buraco? Mas vamos lá, certo? Ver o buraco. Para ver o buraco, eu vejo como? Os olhos. Os olhos, eles são os captadores da luz, tá certo? E aí, isso vai ser processado no sistema nervoso, não é isso? Sim. O professor, licença, é o sistema endócrino que ele tem um sistema nervoso próprio, né? Não, ele não tem um sistema nervoso próprio. Ele tem ele mesmo se autorregula, mas ele não tem um sistema nervoso próprio. Não existe. Não. É porque eu já li que, assim, né? Que ele tinha um sistema nervoso próprio. Não, eu acho que você deve estar confundindo. Uma coisa que falam muito é que o intestino tem um sistema nervoso próprio. Isso mesmo. Desculpa. Na verdade, não é que ele tenha um sistema nervoso próprio. É que o intestino ele tem uma quantidade de neurônios que não, obviamente, não é a mesma coisa que um cérebro, um encéfalo, mas ele tem uma quantidade de neurônios muito grande e ele é responsável por boa parte dos nossos neurotransmissores, certo? Mas ele não tem um sistema à parte, não, certo? Ok, obrigado. Então vamos voltar para o exemplo. Então você tem um buraco, seus olhos captaram a luz, visualizaram no lobo occipital, que é onde tem a região da visão, e aí você viu que aquilo ali tem um buraco e você vai desviar o caminho. O buraco faz parte do organismo? Não. Não, mas pode ser que o senso de sobrevivência, no caso, é o que acontece muito no hipotálamo, se eu não tiver certo, nos avisem, soltem hormônios que possam fazer a gente ficar em alerta. Mas vamos para menos. O buraco é algo fora do organismo. Então, o que aconteceu? O seu sistema nervoso, ele gerou uma integração do organismo com o meio externo. Então, isso se chama integração. É você estabelecer uma comunicação entre duas partes, no mínimo. E aí, a gente teve um exemplo de que o meio externo, ele se comunica com o organismo para gerar respostas. Todo mundo compreendeu isso? Isso é integração.
Sim. Simples. De forma análoga, o sistema endócrino faz a mesma coisa, tanto com o meio externo, quanto com os diversos sistemas entre si. Então, por isso que vocês vão ler que o sistema endócrino ele é um sistema de integração e coordenação mediata. O que é mediato? O que não é imediato. O que é imediato? Ao que agora, imediatamente, tipo, logo em seguida, um curto espaço de tempo. Hormônios não respondem, em geral, dessa forma. Eles têm respostas, eles vão gerar respostas a longo prazo. Eles precisam de tempo para fazer esse tipo de integração. Por isso que o sistema nervoso ele é para respostas mais rápidas, enquanto o sistema endócrino ele é de respostas mais lentas. Qual é a pergunta que vocês poderiam fazer agora relacionada a isso? Por que eu só uso o sistema endócrino? Tô brincando. Você pode dizer assim, por que caralhos eu preciso então do sistema endócrino? Se eu tenho um sistema que é mais rápido, que é o nervoso, não era para ser tudo nervoso e não tem endócrino? Isso. Pronto. Só que tem um problema do sistema nervoso. As respostas são rápidas, mas elas são pouco duradouras. Então ela não vai perdurar. E existem coisas que precisam ser constantes, serem mantidas. E aí é onde trabalha o sistema endócrino. Então, o seu crescimento do corpo, a velocidade do seu metabolismo, a temperatura do seu corpo, tudo isso ele precisa de continuidade. E aí eu não preciso de velocidade para isso, eu preciso de consistência. É como se fosse a fábula da lebre com a tartaruga. Não adianta ser rápido se não é consistente. E aí é nos hormônios que a gente encontra a consistência da resposta. Ok? Sim. Beleza. E aí o sistema endócrino faz como para se comunicar? Ele usa os hormônios que vocês estão vendo aí. O que são os hormônios? São mensagens codificadas em um formato químico. É a mesma coisa de um emoji, a mesma coisa que um texto, uma carta, tá certo? Então quando você lança o emojizinho da carinha sorrindo, você está querendo passar uma informação de felicidade. Quando você bota um emojizinho com o dedinho para baixo, significa que é algo que você não gostou, que você tem um dislike, que é algo que você não agradou a você. E isso passa uma informação. Da mesma forma o hormônio vai fazer, só que ele não tem internet, ele não tem WhatsApp, o sistema endócrino não tem e-mail, então a única forma dele se comunicar é através de mensagens químicas, que estão codificadas nessas estruturas que nós chamamos de hormônios. Os hormônios, para serem hormônios, eles precisam ser transportados pelo sangue. Se não o for, esse hormônio ele é diferentão ou não é um hormônio. Exemplo, já ouviram falar de ferormônios? Sim. Já. Eles têm esse nome. Por quê? Porque eles são mensageiros químicos. Qual é a diferença do ferormônio para um hormônio? O hormônio ele age no organismo e o feromônio ele é liberado externamente. Mas veja, se o hormônio ele é um mensageiro, esse feromônio ele está indo para onde? Não, porque o feromônio, salvo engano, né, o hormônio que é para atrair o. Enfim, né? O macho ou a fêmea, sei lá. Eu esqueci. Vou perguntar de novo. Qual é a diferença?
A resposta é no organismo diverso, é em outro. É em outro. Não é em mim mesmo. Eu não vou liberar feromônio para mim. Eu libero feromônio para interagir com outro organismo. Certo? Continua sendo um mensageiro químico. Certo? Que aí, de acordo com o nosso colega, é relacionado à atividade sexual. É verdade? Certo? Então, por que ele se torna diferente? Porque essa mensagem não é para as células do próprio organismo. É para outro. É para um terceiro. Certo? Segunda característica interessante dos hormônios. Eles são liberados de forma contínua e suas ações são de longo prazo, como eu falei para vocês. A questão do hormônio e do sistema endócrino é de consistência. E ele vai trabalhar com o quê? Com coisas que precisam ser mantidas de forma constante ou com ligeiras flutuações, como o metabolismo, a regulação do meio interno, do tipo temperatura, o balanço hídrico, a quantidade de água que eu retenho, a quantidade de íons, a questão reprodutiva, tanto na questão falando do atrativo, mas o próprio desenvolvimento sexual. Você não vai ver uma criança de 3 anos, tá certo? Chamando uma menina de 3 anos, vamos ali pro parquinho, ou senão vamos assistir um Netflix com segundas intenções. A gente vai ter o quê? Um desenvolvimento, um desenvolvimento sexual que vai demorar, vai ser de longo prazo, até eclodir na puberdade, certo? No caso das meninas, com fatores bem marcantes no termo de físico, como a telarca, que é o desenvolvimento das mamas, a menarca, que é a primeira menstruação, tá bom? A distribuição dos pelos, características. Então, a distribuição de pelos no homem é bastante protuberante, pelos mais ásperos e em maior quantidade. Nas mulheres são pelos mais finos, mais efêmeros, em menor quantidade, localizações específicas. O próprio crescimento e o desenvolvimento. Nesse caso, é crescimento físico e neuropsicomotor, também a parte do sistema nervoso. Certo? Os hormônios vão atuar em quem? Vocês vão ouvir muito esse termo, células-alvo. O nome já diz. Se o hormônio é uma mensagem, ele é endereçado a um destinatário ou a diversos destinatários. Então, estes destinatários serão chamados de células-alvo, que pode ser um grupo específico ou de múltiplos. Quando você manda um e-mail, eu posso mandar um e-mail para um de vocês, ou posso mandar um e-mail para todos vocês. Certo? Então, da mesma forma, o hormônio vai atuar. Tem hormônios que vão ser direcionados para um grupo específico. Tem outros que vão ser gerais. E assim vai. Tá bom? Sim. Ok. Quando os hormônios atingem essas células-alvos, tá bom? Eles vão gerar o quê? Resposta. Ninguém manda uma mensagem, tá certo? Qual é a diferença de um informativo para um comunicado? Vocês sabem dizer? Tem aí alguém mais alinhado ao mundo das humanas que possa ajudar? É a mesma coisa? Não, informativo é uma informação dada, porém não é cobrado uma resposta a recebimento. Já comunicação é informação dada e esperada uma resposta, um feedback. Vou dar um exemplo, tá certo? Eu vou e digo para vocês: a aula de segunda-feira próxima vai ser assíncrona. Eu não estou perguntando, eu estou informando. Agora, pessoal, eu vou ter um impeditivo na próxima semana. Gostaria de saber de vocês se haveria a possibilidade de nosso encontro da próxima semana ser gravado.
Veja, mudou. Agora eu tenho uma expectativa de resposta. Hormônios atuam em células-alvo buscando resposta. Não é soltado a esmo. Um hormônio ele vai atingir uma célula-alvo e vai gerar uma resposta. Essa resposta ela vai ser, em termos celulares, feita através de alteração de velocidade das reações enzimáticas, controlando o transporte dos íons e moléculas, controlando a expressão gênica ou síntese proteica, mas no fim das contas o mais importante é gera resposta, certo? Temos diversos... Oi? Você falou de gerar respostas, aí me veio uma dúvida. Estava vendo seu material sobre feedback positivo e negativo, no caso as respostas. Como é que eu posso diferenciar uma da outra? Ok, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo que está lá no material e outro que talvez complique mais, que seja o feedback positivo, que talvez seja o que enrola mais a cabeça de vocês. Então vamos lá, o que é um feedback? Uma resposta. Uma resposta, um retorno. Beleza. O que é um feedback negativo? Ora, se eu respondo algo, é porque algo provocou. Concorda? Existe resposta ao nada? Não. Não. Eu respondo a alguma coisa antes, que aqui eu chamo de estímulo. Certo? Eu digo que o feedback é negativo quando um estímulo gera uma resposta que vai mitigar ou diminuir o estímulo. Exemplo: você está desidratado, 2 dias sem beber água direito, por um motivo qualquer. Sei lá, não sei, dieta louca, enfim, não sei. Você está desidratado. Seu corpo vai entender essa desidratação, vai chegar no seu centro de sede e vai dizer o quê? Beba água. Veja, quem é o estímulo? A desidratação. Qual é a resposta? Sede. E aí, o que é que você vai fazer perante a sede? Beber líquido. Quando você beber o líquido, o que é que vai acontecer com sua desidratação? Vai se sofrer. Vai ser diminuída. E se vai ser diminuída, esse feedback é negativo. Agora eu vou dar o exemplo do positivo. Imagine que uma pessoa levou uma facada no abdômen e está perdendo muito sangue. Quando essa pessoa começar a perder muito sangue, o que é que vai acontecer com a pressão da pessoa? Vimos isso no sistema circulatório. Vai cair. O corpo vai entender isso e vai tentar aumentar. Quais são as formas de aumentar a pressão? Ora, ele vai tentar aumentar o coração, vai tentar aumentar a frequência cardíaca dele. Todo mundo concorda? Sim. É bom que já veio que foi um musical. Então, veja só. Se vocês receberem a frequência cardíaca aumentada, a minha perda de sangue vai melhorar ou piorar? Vai acabar piorando. Vai sair mais sangue e não vai coagular. Eu vou perder mais sangue. Porque eu tô sangrando. Eu aumentando a frequência cardíaca, eu tô aumentando a minha perda. Isso aí é um feedback positivo. Um estímulo
perda sanguínea, está levando a uma resposta, frequência cardíaca aumentada, que está fazendo o quê? Piorando, aumentando a minha perda. Aumentando, positivo. Feedback positivo. Ô, professor, então o trabalho de parto seria o feedback positivo? Sim. Como no exemplo dado na gravação, a mulher inicia as contrações. As contrações, elas vão sendo cada vez aumentadas, potencializadas, intensificadas a partir de um hormônio que existe para isso. Qual hormônio? Ocitocina. Ele não é lançado para diminuir a contração, ele é lançado para aumentar. Tanto é que quando eu encontro uma mulher, eu tenho uma mulher aqui que está em trabalho de parto e eu quero acelerar o processo, eu pego a veia dela e lanço a ocitocina. Daqui a pouco o útero dela tá contraindo loucamente. E eu estimulo o parto. Ô, professor, só uma dúvida. Uma colega minha, ela me disse até esse final de semana que ela estava grávida de trigêmeos, aí só que pensavam que eram gêmeos. Aí nasceu um e ela não estava conseguindo mais colocar ela estava tendo normal, né? Antigamente isso. E o médico colocou um comprimido dentro da vagina dela. Uhum. Que comprimido seria esse? Eu não entendi. Assim. É o Citotec. Certo? Ele é um. A pergunta é: as crianças nasceram? As outras duas? Outra nasceu morta, a outra nasceu viva, mas morreu depois. Perfeito. Então, primeiro, parto de trigêmeos, ele normalmente, tipo 99,9%, ele é impossível de praticamente ocorrer por via normal. É um parto de alto risco, certo? É impossível? Não. Porque na história do mundo nasceram diversos trigêmeos aí na vida. Mas se encara como parto de alto risco. Em caso desse tipo, uma cesariana ela é muito bem-vinda. Segundo, o comprimido, tá certo? Utilizado, ele é um comprimido que a sua venda é extremamente controlada. Por quê? Porque durante muito tempo ele foi utilizado como abortivo. Então, o que provavelmente deve ter ocorrido é que nasceu um vivo, os outros dois estavam em situação de inviabilidade ou já apresentava-se morto, e aí a gente não vai deixar um feto morto. E aí começou a fazer o estímulo. Tá certo? Ela até disse que a terceira só morreu, assim, né, por causa do comprimido, porque até então não sabia que era um trigêmeo, né? Então, quando nasceu o terceiro, todo mundo se assustou. Aí ela só viveu um pouquinho e morreu. Uhum. Pois é. Então, assim, é muito importante verificar essas questões e as utilizações. Então, antigamente se fazia muito uso do Citotec, tá bom? Esse comprimido que ela fez, muito provável que o médico fez, provavelmente foi o Misoprostol, tá bom? Que é um comprimido que a gente faz a introdução via vaginal a cada 6 horas para induzir o trabalho de parto, tá bom? E eventualmente em casos de fetos mortos, que a gente chama de OFIO, óbito fetal intrauterino, certo? Então, vamos continuar. Então, temos diversos tipos de hormônios que são secretados na corrente sanguínea, hormônios que atuam nas células vizinhas, hormônios que atuam em alvos distantes, mas todos eles seguem a mesma distribuição, que é o quê? Alguns hormônios eles são peptídicos, ou seja, têm natureza proteica. Proteínas são solúveis em água, ou seja, esses hormônios são dissolvidos no plasma sanguíneo. Nós temos os hormônios amínicos, que podem ser os hormônios da tireoide ou catecolaminas, são baseados em nitrogênio.
também se dissolvem em água, tá bom? E são só divididos porque eles têm uma natureza amínica, ou seja, baseados no nitrogênio. E por fim, nós temos os hormônios esteroides, que, como eu falei na aula gravada, eles são insolúveis em água e seu transporte no sangue só pode ocorrer através de proteínas carregadoras, certo? Isso aqui é importante, tá? Por quê? Porque ele vai explicar, por exemplo, como alguns hormônios eles são produzidos continuamente e outros hormônios eles só são produzidos sob demanda. Então, por exemplo, hormônios peptídicos e hormônios baseados em catecolaminas ou hormônios de tireoide, eles são solúveis. Se eles são solúveis, eu posso gerar membranas ao redor dele, fazer pequenas vesículas e lançar no sangue. Eu posso armazená-los. Nos hormônios esteroides, eu não tenho como armazenar. Por quê? Porque como eles têm essa natureza lipofílica ou hidrofóbica, não tem cristão que segure esse hormônio na circulação. Ele se dissolve entre as membranas. E aí, por isso que eles precisam ser produzidos sob demanda. Então a gente não acumula testosterona. Só que diz que eu tô acumulando testosterona. Ela não sabe nem o que está falando, certo? A gente produz sobre demanda, sobre quantidade de demanda, sob estímulo. Continuamente, pouquinho, mas produz. Ao contrário de outros que a gente pode armazenar, por exemplo, como hormônios da tireoide. São armazenados nos folículos tireoidianos. Bom? Então isso aqui é só para mostrar para vocês que os hormônios sexuais são os grandes representantes dos esteroides, onde a gente tem basicamente os hormônios femininos, que é o estradiol, a estrona, o estriol. Nós temos a testosterona como precursor do hormônio feminino, tá certo? Então, por isso que algumas mulheres podem ter distúrbios hormonais e ao invés de ter elevações do hormônio feminino, começam a elevar o hormônio masculino, causando distribuição de pelos anômalos, crescimentos indesejados, como buço e tudo mais, e algumas características masculinas. Isso pode ocorrer, por exemplo, numa síndrome do ovário policístico. E da mesma forma, na gordura do nosso corpo, o hormônio testosterona pode ser convertido em estradiol, que é um processo de conversão periférica que muitas vezes ocorre tanto em homem quanto em mulher, só que é um efeito extremamente indesejado nos homens, uma vez que eu vou ter um desvio da produção de testosterona para produzir hormônios femininos. Isso vai diminuir a libido, principalmente nos homens, e vai favorecer o acúmulo de gordura. Tudo isso está relacionado à obesidade, certo? Então, como eu falei para vocês, síndrome do ovário policístico. Em mulher, o tratamento trata com um anticoncepcional. Essa é a última instância. A primeira coisa é perder peso, doida, Lucas. Diminuir resistência insulínica, e aí vai melhorar. Por final, faz o anticoncepcional. Meu Deus do céu, vocês estão atrapalhando. Certo? Vai lá, vai. E como é que a gente tem essas liberações dos hormônios? Vocês me atrapalharam. Ora, Oxi. a glândula endócrina precisa saber que está na hora dela agir, tá bom? E elas vão receber essas informações através de reflexos endócrinos simples. E aí eu vou mostrar um exemplo de reflexo aqui para você. Ai, cara. Para vocês, no caso. Isso aqui é o esquema do hormônio paratireoide. O paratormônio, no caso. O paratormônio, ele é um hormônio produzido pelas paratireoides, glândulas situadas, em geral, nas proximidades da tireoide, antigamente chamadas de células C. E aí elas vão trabalhar como?
elas vão trabalhar perante a concentração de cálcio no sangue. Então, quando a quantidade, e observem as cores do esquema. Então, imagine que eu tenho uma concentração de cálcio baixa no sangue. Se eu tenho uma concentração de cálcio baixa no sangue, em limites que são proibitivos, o meu corpo, para manter a homeostase, precisa gerar uma resposta. Então, as células da paratireoide têm receptores para verificar nas suas membranas os níveis de cálcio no sangue. Quando ele percebe que eu tenho uma diminuição da taxa de cálcio, ele vai gerar o quê? Uma resposta hormonal, que é o paratormônio. Esse paratormônio vai atuar em quem? Nas células-alvo. Eu falei para vocês que as células-alvo pode ser um grupo específico ou múltiplas células. No caso do paratormônio, ele vai atuar nos ossos, estimulando a reabsorção óssea, ou seja, ele é um precursor de ativação dos osteoclastos. Eu vou ter uma ação nos rins, aumentando a reabsorção de cálcio, e eu vou ter também ação no intestino, fazendo com que o cálcio que seja ingerido pela dieta seja de melhor rendimento de absorção, tenha uma absorção aprimorada. Tudo isso junto vai fazer com que o cálcio se eleve no sangue, fazendo com que a alça de retroalimentação seja cortada. Ou seja, isso é um exemplo de feedback negativo, certo? Então, observe que eu tenho que ter esse mecanismo de percepção do estímulo. Caso contrário, tudo isso aqui pode cair por terra. Tem algumas doenças que atuam exatamente nisso. A glândula está normal. O problema é que ela não percebe direito. E aí, se ela não percebe direito, ela vai ter respostas que não são adequadas. Tudo bem? Sim. Simples. Beleza. Então, vamos lá. Estou pulando os itens porque já foram falados alguns. E aí, eu separei para vocês os tópicos área por área. Então, vamos ver primeiro esse aqui, que é bem legalzinho, que é o metabolismo energético. Tá bom? Então, como é que a gente se mantém vivo? A gente se mantém vivo porque nós temos um aporte de energia diário. Ou seja, para manter a vida é necessário gastar energia. E essa energia tem que vir de algum lugar. Então, até o momento a gente não fotossintetiza. Não tiramos energia diretamente do sol. Então só tem uma forma da gente obter energia, através da alimentação, que é a dieta. Certo? Através da dieta nós vamos obter não somente precursores de energia, mas também substratos anabólicos. O que são substratos anabólicos? Aqueles que vão fazer síntese, que vão construir. Você não constrói uma casa sem tijolo. Você não levanta um prédio sem um vergalhão, sem cimento. Você precisa de matéria-prima. Seu corpo também precisa. Então, a alimentação vai oferecer não somente substrato energético, como substrato plástico, substrato anabólico. O que for de energia vai sofrer oxidação e vai produzir energia, liberação de calor, tá bom? E as atividades que vão construir, vão absorver parte dessa energia e vão melhorar a integridade estrutural, vão gerar funções diferenciadas, crescimento, respostas e tudo mais. Quando a gente observa isso tudo e é calculado tudo, observamos que um indivíduo adulto médio gasta em torno de 2.000
quilocalorias por dia, 2.000 a 2.200, 2.500, é claro, dependendo do porte, sexo, atividade física e tudo mais. Beleza. Vamos nos ater somente ao açúcar. Então, o açúcar, representado pela glicose, é o principal combustível. Tá certo? Temos outros? Temos. Mas ele é o principal. Tá bom? Então, nossa taxa de glicose no sangue, ela tem que ficar numa faixa ideal, de tal forma que, se eu tenho uma diminuição muito grande de glicose, eu entro no quadro de hipoglicemia. Hipoglicemia, eu posso simular um AVC. Um paciente com hipoglicemia, ele pode ser confundido com uma pessoa com um derrame. Ok? E o oposto, a hiperglicemia. Diversos problemas. O paciente vai estar enjoado, nauseado, tá certo? Vai causar um estresse oxidativo muito grande. Não é à toa que pacientes com diabetes têm um belíssimo hábito de ficar cegos devido a isso. Já viram alguém com cegueira devido a diabetes? Sim. É devido à oxigenação dos neurônios da via óptica, certo? Enfim, tem todo um processo, ou seja, nem pode estar muito alto, nem pode estar muito baixo. Então eu tenho que ter um controle para isso, tá bom? Para que serve? Diga. Se eu falo sobre diabetes, muitos pacientes que têm diabetes, eles terminam amputando os membros. Isso também é por conta da falta de oxigenação? Não. Pacientes diabéticos têm dificuldade de processos cicatriciais. Se eu tenho dificuldade de processo cicatricial, qualquer lesão em membro, ele pode potencialmente infeccionar, e essa infecção vai ser de difícil controle. Sendo de difícil controle, vai causar alterações vasculares que vão culminar muitas vezes na perda do membro. Certo, professor. Ok. Então, para que serve a glicose? Para a produção disso aqui. Essa aqui é a moeda energética do nosso corpo. ATP, adenosina trifosfato. Cada vez que essa molécula quebra uma ligação fosfato, ela libera grande quantidade de energia. E é exatamente aí que mora a energia. A energia está aqui, no ATP. Produzido nas mitocôndrias pelo ciclo de Krebs, que não vamos entrar aqui. Mas, eventualmente, o seu corpo precisará de outras vias de energia. Seja porque você não está tendo aporte de açúcar suficiente, pode estar fazendo a dieta, por exemplo, tá bom? Ou uma situação não socialmente muito favorável, e aí o seu corpo precisa arranjar energia de alguma forma. E aí ele vai buscar em outras coisas. Então seu corpo pode buscar energia em aminoácidos. Ele pode achar energia, tá certo, na gordura e na glicose. Ele prefere glicose. Mas se você não ofertar ele, ele vai dar um jeito. E aí vai começar a oxidação, lipooxidação, que é a queima de gordura. E por fim, ele vai começar a queimar proteína, ou seja, vai começar a degradar seus músculos, certo? E aí a produção é um pouco mais complexa e muitas vezes produzem corpos cetônicos, que são substâncias que, em alta concentração, vão alterar o pH do sangue e isso pode gerar alguns problemas graves de saúde. Tá bom? A glicose é tão importante no nosso corpo e ela precisa estar num nível tão adequado que nós temos reservas de glicose. E as reservas de glicose, elas ocorrem sob o formato de uma macromolécula chamada glicogênio. Esse glicogênio, ele tende a se acumular onde? Ele se acumula em termos energéticos para o organismo
em músculo estriado esquelético e fígado, tá certo? São os principais sítios. Eu encontro glicogênio em outros cantos? Encontro. Mas, para fins de energia geral do organismo, esses são os principais sítios. Tá bom? Isso aqui é só para mostrar para vocês o seguinte. Como é que a base de gordura anda no sangue? Gordura se mistura com água. Se eu botar uma frigideira cheia de margarina, manteiga, óleo, eu lavo somente jogando água? Não. A água consegue retirar a gordura? Não. Por quê? Porque gordura e água não se misturam. Gordura é hidrofóbica. Então, da mesma forma, tudo que for no nosso corpo circulante à base de gordura não pode estar circulando livre na circulação. Ele precisa estar ligado ao quê? Às lipoproteínas. Então, as lipoproteínas servem para isso. Eu transportar a gordura na circulação sanguínea, mesmo com essa incompatibilidade química entre esses dois conjuntos. Certo? Então, por isso que é importante. Colesterol. O colesterol é um vilão. Então, o colesterol é essencial. Sem o colesterol, a gente não viveria. Tá certo? LDL, VLDL, os diversos derivados dos triglicerídeos, a gente precisa. O que não pode é ter em excesso. Tá bom? A gente absorve gordura onde? No intestino. Tá bom? Então, essa gordura, como eu falei para vocês, ela não se mistura. Então, elas vão se formar gotículas, que nós chamamos de quilomicrons, e elas vão ser absorvidas no intestino, vão se associar àquelas lipoproteínas e vão entrar na circulação. Por isso que quando a gente come gordura, a gente engorda. E é por isso que tem alguns medicamentos que buscam burlar isso. Já ouviram falar de Orlistat? Com certeza. Pronto. O Orlistat é um medicamento que diminui a absorção da gordura. Só que tem um grande inconveniente. A gordura vai ficar no aspecto oleoso no intestino, causando uma irritação no intestino. E se você tiver uma ingestão abundante de gordura, você vai ter uma belíssima de uma diarreia. E também pode diminuir a Absorção de vitaminas lipossolúveis. Isso. Uhum. Conrado, isso aí também seria o ciprofimbrato também? É o mesmo princípio do citofibrato, só que ele não causa essa diarreia, não. A base dele é você oferecer fibra para diminuir a absorção. Certo. Então qualquer tipo de fibra, né? No caso, se eu comer alface, que tem bastante fibra, ele também auxilia na diminuição da absorção. Por isso que fibras são importantes na dieta. Fibras vão diminuir a absorção desses agentes, ou vai lentificar, fazendo com que essa absorção seja paulatina, gradual, não causando picos de insulina e não favorecendo acúmulo de gordura. Por isso que é praticamente impossível uma pessoa fazer uma dieta e não comer fibra, que vem de onde? Frutas, verduras, vegetais. Aí a pessoa faz a dieta, toma um suco de laranja e coa. Não, ela está tomando açúcar puro. Não tem que ser balanceado, né? Balanceado à medida do que se pretende ter. Se a pessoa está pesando 180 quilos, não pode ser balanceado. Porque balanceado é manter. Eu tenho que fazer uma dieta hipocalórica. Por quê? Porque 180 é incompatível. Então, balanceado a qual propósito? Se o propósito é manutenção, a pessoa tem peso ideal, distribuição de componentes bioquímicos normais, tudo normal, então balanceado é o equilibrado. Se a pessoa está mega ultra obesa, o que é o balanceado? Balanceado, se eu for ofertar a mesma coisa de glicose para uma pessoa de 70 quilos para uma de 180,
com uma altura média igual, não tá, esse balanço não é saudável. É equilibrado, depende do quê? Balanceado depende do quê? Você pega uma pessoa desnutrida, 30 quilos, pele e osso, depois de um tratamento, alguma coisa desse tipo, eu vou ofertar a mesma quantidade de carboidrato de uma pessoa normal? Não. Eu vou ofertar a mesma quantidade de proteína? Não. Então, aí é onde mora a diferença entre, por exemplo, um nutricionista para um nutrólogo de fato. O que é um nutrólogo? O que é que você precisa para atingir determinado objetivo, em determinadas concentrações, em situações de doença, muitas vezes. Não é simplesmente comer de 3 em 3 horas uma listinha de alimentos saudáveis, uma fatia de pão integral. Não é assim. Tem algumas pessoas que precisam de aportes diferenciados. E aí precisa de um acompanhamento médico bem de perto. Tem pacientes que têm quadros que uma dieta balanceada não resolve. Certo? Vamos lá. E aqui a gente chega no nosso pâncreas. Quem vai regular a glicose no nosso sangue é o pâncreas. Ele é a glândula endócrina e mais importante nesse aspecto. Ele é endócrino, mas o pâncreas, de maneira geral, é anfícrino, ou seja, ele tem um comportamento dual. Ele tem uma parte que é o pâncreas endócrino e tem o pâncreas exócrino. Então, quando a gente olha o pâncreas, nós observamos que tem alguns grupos celulares que formam bolinhas, como se fossem ilhas, vulgarmente chamadas de ilhotas de Langerhans, que são compostas de células beta, e essas células são produtoras de insulina. E nós temos um grupo de células acinares que vão ter a secreção do suco pancreático, e aí é o pâncreas exócrino, tá bom? Tá aí bem bonitinho, através de uma citologia à base de imunohistoquímica, mostrando as ilhas bem direitinho. Tem quem não diga que isso não é uma ilha. A insulina é um hormônio peptídico. Então a gente já conversou sobre isso. Se ele é peptídico, ele pode ser armazenado em grânulos, os imogênios, no caso. Eles ficam represados e armazenados no pâncreas e liberados sobre uma determinada demanda. E que demanda é essa? Demanda de açúcar. Porque uma pessoa vai ter diabetes muitas vezes. Ela vai, e geralmente o diabético vai estar 40 anos, 50 anos. Porque esse paciente, durante a vida toda, teve um aporte de açúcar incompatível com a capacidade do pâncreas. E chega uma hora que o pâncreas diz: eu não aguento mais. E eu entro em falência endócrina do pâncreas, e esse paciente vai ter diabetes. Tá certo? Então, ele tem uma síntese contínua sob demanda. Se você consome de forma descontrolada açúcar, é o seu destino ter diabetes. Pode ser cedo, pode ser tarde, mas ele vai ocorrer. Porque vai chegar uma hora que o pâncreas não vai conseguir, porque ele produz continuamente sobre esta demanda contínua. Tá bom? Aí essas ilhotas vão começar a lançar o sangue onde? Nos capilares. E aí essa insulina, no caso, ela vai entrar na circulação e vai fazer o seu trabalho. Que a gente vai ver. Professor, licença, é porque, né, já foi comprovado que o açúcar, né, ele é uma droga, né, que causa vício. Mesma coisa daqueles ansiolíticos, né? Mas, por exemplo, eu sempre comi muito açúcar. Aí eu comecei uma dieta há 2 meses e pouco e, enfim, um dia não foi aquela coisa, vou parar e não vou mais comer açúcar. Eu simplesmente
Assim, deixei de lado e não tive, digamos assim, crises por causa disso. E estou há 2 meses, praticamente, mais de 2 meses sem comer. Assim, né, açúcar de besteira, né, leite condensado, Hum, eu hum. gostava muito, era viciado. E a Hum. mesma coisa com ansiolítico. Ansiolítico eu já tomo há mais de 10 anos. E eu consigo, por exemplo, ficar tempos tomando bastante ansiolítico. E quando eu não preciso, eu fico tempos também, muito tempo sem tomar. Eu não tenho essa facilidade de criar vício com relação a essas coisas. Isso seria um caso genético ou seria uma questão de sei lá, hormonal? Não sei. As duas coisas. Diabetes, ela tem relação muito importante com a genética, ou seja, por isso que é importante a gente na medicina fazer o antecedente familiar patológico. Tem outros inconvenientes nessa parte, como hábitos, e aí, uma vez estabelecido um hábito, é difícil retirar um hábito. Os picos de açúcar no sangue liberam uma série de neurotransmissores e hormônios neurológicos que vão dar satisfação e prazer, e esse é o grande problema do açúcar, porque aí ele vai ativar o sistema de recompensa do nosso cérebro, e aí a gente sempre vai querer mais, porque é algo que dá prazer, é algo que é bom, e é algo que é bom eu quero mais, e sempre mais, e cada vez mais, e continuamente. Esse é o grande problema. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que têm um consumo de açúcar alto por uma questão de gula, porque é gostoso. Então, se você vai e pega um negócio de chocolate, chocolate é gostoso, você come. Mas tem algumas pessoas que consomem devido a outros problemas, entre eles transtornos alimentares, bulimia, compulsão alimentar periódica, transtorno de ansiedade, enfim, tem outros quadros. Aí tem que verificar a gênese do consumo. E aí não adianta tratar somente com a dieta. Exemplo, tem muitos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, o estômago fica bem pequenininho. Essa pessoa emagrece. 50% das pessoas com bariátrica voltam a engordar. Dessas 50, 30% ficam mais gordas do que eram antes da bariátrica. Professor, te dar meu testemunho, por favor. É que eu ia fazer uma bariátrica na Federal, né? No Hospital das Clínicas. Aí eu cheguei lá, né? E tinha muita gente, eu até me senti um top moda, né? Porque tinha muita gente muito gorda. Tão gorda que muitas delas até estavam na cadeira de rodas. E, enfim, né? Tivemos palestra com psicóloga, com nutricionista. E eu jurando que todas elas eram a primeira vez que elas iam fazer a bariátrica, né? Porque é todo um processo de meses e meses até você chegar a fazer a bariátrica. Aí até que as pessoas começaram a se apresentar e elas já tinham feito a bariátrica. E eu me assustei, eu disse, o quê? E vocês estão nesse corpo de novo? Aí eu desisti. Aí, enfim, né? Você falava das outras coisas que a nutricionista disse da psicóloga. Não adianta fazer a bariátrica se a pessoa não tratar a gênese. Qual é o motivo dessa pessoa estar desse jeito? E aí, se banalizou a cirurgia, todo mundo viu o André Marques magrinho e achou que todo mundo vai ficar magrinho feito André Marques, e aí tomaram na carrapeta do rabo, e é muito bem feito, não vou mentir. Por quê? Porque, como você mesmo falou, antes de fazer esse procedimento cirúrgico, é feito um esclarecimento exaustivo. Ninguém chega e diz, eu vou fazer uma bariátrica, e no outro dia faz uma bariátrica. Tem que passar por todo um processo psicológico e tudo mais. Se a pessoa diz que não é capaz daquilo, ela não deve fazer e deve utilizar outra via. Mas tem gente que acha que existe milagre no mundo e não existe. Pronto. E aí entra nisso. Fora que outros começam a utilizar drogas abusivas. Também é muito comum o paciente com bariátrica entrar num processo de etilismo, ingesta exacerbada de álcool, entre outros tipos de drogas, e aí gera um outro problema. Então, é bíblico do que se queixa o homem, senão é consequência de seus atos. Tem, assim, não vou falar nome porque é antiético, né? Mas tem dois, talvez você conheça, né? Tem dois cirurgiões, né, que realizam, bem famosos aqui em Recife,
essa cirurgia, né? E eu fui para um deles e eu saí assustadíssimo, né? Porque ele pegou, né? Olhou na minha cara, né? Ele pegou e disse: qual o seu peso? Qual a sua altura? Aí calculou meu MC lá no celular dele e disse: meu filho, você tem que fazer bariátrica mesmo, porque se você fizer dieta, você vai engordar de novo. Ou seja, eu só queria comer meu dinheiro, né? Eu digo, ok, não vai passar exame não, fazer nada. Não, você vai engordar. Se você quiser engordar, você engorda. Com dieta, com bariátrica, com tudo. Não, justamente, pois é, mas ele para vender, ele disse, não adianta, tem que fazer bariátrica. Porque Claro. se você fizer dieta, você vai emagrecer, mas vai engordar de novo. E se você fizer bariátrica e não seguir a bariátrica direito, você vai engordar também. Justamente. Aí é a questão do equilíbrio. Se a pessoa sabe ser disciplinada, vale a pena. Se não, nem tente. Vai perder dinheiro, vai ter um estômago bem pequenininho, vai sofrer muito. E pronto. Eu tenho uma colega aqui que ela tem uma bariátrica, ela tá mais gorda do que quando eu fui professor dela. Eu tenho a felicidade hoje de trabalhar com uma equipe médica que boa parte dos médicos foram meus alunos. E ela era gordinha. E agora ela tá imensamente gorda. E ela fez uma bariátrica. Fez balão, fez sleeve, fez a capela, fez o diabo. E só piorou. Pronto. E aí? O interessante da pessoas eram imensamente gordas, extremamente difícil, não sei o que, e ficaram magras e estão magras até hoje. Justamente. Eu tenho uma amiga minha também que ela fez a bariátrica e hoje é comissária de voo. Se você vê as fotos antigamente pra hoje, você não reconhece. Ela tá seguindo. Pronto. Parabéns a ela. Para os demais, tem que se lascar mesmo. Enfim. Voltando. Então a secreção da insulina, ela depende do quê? Do açúcar. Do açúcar. Isso aqui são os mecanismos só para mostrar aqui os tipos de drogas que vocês não vão trabalhar. Então, por exemplo, quando eu utilizo a metformina vai fazer exatamente isso aqui, vai estimular a liberação de insulina. Aí tem algumas pessoas que usam metformina para emagrecer, né? Principalmente algumas pessoas que vão ler em 3 linhas, aí vê, não, porque insulina é hipoglicêmico. Se é hipoglicêmico, eu vou emagrecer. Aí ela faz uma lógica muito louca e aí começam a consumir. De vez em quando tem um paciente desse aí com insuficiência renal e eu não acho ruim não. Então assim, muito cuidado, porque medicamentos têm que ser prescritos. Suplementos tem que ser muito bem observado o uso. Mas aqui o Brasil é o cabaré que você compra qualquer coisa, basta. Uma farmácia não é uma farmácia, você compra celular, você compra picolé, você compra doce, você compra o diabo, daqui a pouco compra um carro dentro da farmácia. E muitas vezes nem precisa de receita. Então, tem que se lascar mesmo. Coisas importantes para vocês saberem. Esse gráfico aqui vocês talvez tenham dificuldade de entender, mas isso aqui, cadê o? Tem um do prato de comida. Esse aqui. Isso aqui é o top. Pessoal, se eu disser para você, você tem direito a comer 1.800 calorias no dia para emagrecer. E aí tem um pessoal que diz assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o dia todinho sem comer, mas quando chegar no final do dia, eu quero comer um Big Mac. Ela emagrece. Comigo não funcionou, não. Negativo. Não foi? Não tentou? É impressionante. Tem diversos aplicativos que vão e mostram lá, você vai medindo a caloria e o diabo 7. Mas esquecem não, porque não se estudou, né? E também não procura quem estuda. Então tem que se lascar mesmo. Então veja só. O problema não é somente a quantidade de carboidrato que você come, mas sim a forma como você come. Então observe esse prato magnífico, né? Que só de olhar você engorda meio quilo, né? Tem legume frito,
tem óleo. Ah, tem cebola. Essa cebola tá frita onde? Garanto a você, em óleo, em gordura. Enfim, né? Tem essas dietas assim meio louca que o pessoal faz. Mas qual é a questão que eu tô falando? A insulina, ela, quando ela é liberada dessa forma, perante um aporte tão grande de carboidrato, ela forma picos. Ela faz essas pirocas de Hulk aqui, ó. Pá! E aí o que é que acontece? Isso é estímulo para você acumular gordura. Na verdade, o que você está fazendo quando você faz uma coisa dessa é isso aqui. Deixa eu... Acho que tá aqui. Na verdade, quando uma pessoa faz uma coisinha bonita dessa, ela tá fazendo isso aqui, ó. Alguém poderia tentar me dizer por quê? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Se eu digo pra você, para emagrecer, você tem que comer 1.500 calorias. 1.500. Uma pessoa que come 1.500 em 5 a 6 refeições, balanceado de umas 300 quilocalorias durante o dia, ela emagrece. Uma pessoa que passa um jejum imenso para no fim das contas ser recompensado com algo mega ultra gostoso que atinge a mesma cota calórica, ele não tem o mesmo efeito. Às vezes, essa pessoa ela não engorda em termos de peso, mas a distribuição de gordura dela só vai aumentar. Por quê? Eu acho que eu entendi. O período que a pessoa vai ficar em jejum, o corpo vai entender que provavelmente vai se repetir. Então, por conta disso, ele tenta armazenar o máximo de matéria-prima possível para caso ocorra de novo esse período de jejum, ele tenha material para poder queimar, né? Para poder obter energia. Lógico. Isso. Quando você passa um longo tempo e faz um aporte desse, seu organismo diz assim: eu só como uma vez, então eu tenho que economizar. Então vai acontecer 2 problemas seríssimos. Primeiro, seu metabolismo vai ficar mais devagar. Por quê? Ele vai ficar mais devagar porque você não está dando o aporte energético para ele trabalhar. Então ele vai trabalhar menos. Não adianta você ficar numa esteira. Não adianta você fazer esse esforço todinho, porque seu metabolismo vai diminuir. Por quê? Porque ele não está tendo aporte na frequência que é demandada. E o segundo você está dando um estímulo para acúmulo de gordura. Quando é que você pensa em dinheiro? Como é que você gasta muito? Quando você tem muito. Uma pessoa que só tem um salário mínimo, 7 filhos, 3 amantes, 2 bastardos, 3 gatos, 2 cachorros, um papagaio e um aluguel para pagar, ele não esbanja. Ele vai economizar ao máximo. É ou não é? Ele sobrevive porque Ele vai pegar uma forca. Pronto. Mas ele vai ter que economizar. Não vai dar, mas ele vai economizar. A mesma coisa vai ser seu corpo. Como é que você vai querer virar marombeiro, perder peso, fazer suas atividades físicas diárias, fazer suas atividades diárias do cotidiano, estudar, enfim, cuidar da casa e tudo mais, e você não dá o aporte energético? O que é que você está dizendo para o corpo? Economize, porque eu tenho que fazer isso tudo e eu só estou comendo isso aqui e eu só tenho isso. Então ele vai reter. E aí como a balança não vai dar jeito, porque mesmo economizando, ele não vai dar conta, o que é que ele vai fazer? Vai diminuir a velocidade do metabolismo. Seu metabolismo fica preguiçoso. E aí o pessoal não entende. Eu tento de tudo e não emagreço. Você não tenta de tudo e não emagrece, não. Você não tenta. Não tenta. Porque a matemática é simples. Isso é matemática. Não tem como você aumentar seu gasto calórico e diminuir seu aporte e fracionar isso ao longo do dia e a pessoa não emagrecer. É
possível. Até para pacientes que têm endocrinopatias. O problema é difícil. Pronto. E acabou. Agora é difícil. Vai fazer ou não vai fazer? Pronto, não vai fazer, pronto. Então se lasca. Ok? Então, nós temos uma pandemia hoje em dia. A obesidade é uma pandemia. Não é só o Covid. Certo? E aí, se dá devido a essas questões. Coisas simples, coisas que até no ensino médio dá para entender, mas que as pessoas não aderem. Ideias simples, não é nada complicado, tá bom? Então, o que está querendo se dizer é, a fonte de energia, ela tem que ser distribuída ao longo do dia, e eu tenho que gastar ao longo do dia. E ao final do dia, o balanço tem que ser negativo. Você vai perder peso. Então não adianta você fazer uma desgraça dessa aqui. Ao contrário, quando você faz isso, você pode até inicialmente perder peso, mas você está matando o seu pâncreas. Você está trucidando ele. É você pegar uma criança de 6 anos e botar 2 garrafões de água de 20 litros para ela carregar, de uma vez só. Não façam isso. Isso aqui é matar. Eu vou ser diabético. Não só pelo tamanho da comida. Se a pessoa for um halterofilista, uma pessoa que gasta umas 3.000 quilocalorias, isso aqui for o almoço dele, tá ótimo. Ou para uma matonia, que tem gente que faz esses aportes numa botada só e acha que vai perder. E aí a única coisa que vai perder é a saúde. Tá bom? E por fim, nós temos o tchan do momento. Que são o quê? Que são as formas da gente controlar a fome. E aí nós temos o quê? Nós temos diversas substâncias que o nosso corpo produz, fazendo uma dieta controlada, estimulando direito e comendo direito, e o seu próprio corpo vai produzir anorexígenos. Ou seja, você não precisa ficar se entupindo de sertralina, você não precisa ficar se entupindo de... qual o outro, meu Deus do céu, que é para perder peso? Esqueci. Enfim, tem um monte de drogas que são utilizadas para perder peso. Anorexígeno, deixa eu ver aqui. Tem uma carrada. Tá certo? Então, os principais anorexígenos que a gente tem, que são muito utilizados: Femproporex, metafetaminas, tá certo? Que mais? O pessoal usa muito também o tal do Orlistat, como eu falei para vocês, mas ele não é anorexígeno, é só para o pessoal perder peso. Tá? Tem diversos medicamentos que são utilizados para perder peso e são inibidores. Só que sibutramina, só que o seu corpo produz uma série de substâncias para controlar a fome, desde que você controle a massa gorda. Então observe, quanto mais massa gorda eu tenho, tá certo? Maior a expressão de alguns agentes, como a leptina e a insulina, e aí vai começar a fazer o quê? Inibição dos hormônios que vão inibir a fome, que são todos esses aqui. Grelina, isso aqui inibe a fome. Só que como você tá com muita gordura e você ainda tá lascando o seu pâncreas, a grelina não surte efeito. E aí você vai engordar para todo e eterno sempre. Tá bom? Então aqui é outro problema, porque a sibutramina já foi a droga queridinha de muita gente que queria perder peso de forma fantástica. Eles perdem muito peso, para de tomar, e adivinha qual é o resultado? Volta tudo. E ele volta do mesmo jeito? Não, pior. Foi o que aconteceu com uma médica quando eu era adolescente, uma endocrinologista, que ela passou para mim e para minha irmã. E eu perdi, enfim, eu fiquei parecendo uma ideia de estado terminal, eu fiquei muito magro. Aí eu deixei de tomar, né? Enfim, a gente é leigo, né? Minha família é leiga, né?
E depois, quando voltou com tudo. Por quê? Você está tentando segurar uma represa com medicamento. Quando você tira a represa, vem com tudo. Então, assim, acontece muito. No meu consultório, eu atendo muito casos desse tipo aqui. O paciente vai, começa, perde 20 quilos, some. Depois de 3, 4 meses, volta com uma cara de cu, dizendo, eu engordei de novo. Eu digo, cadê você? Mas eu fui, perdi 20 quilos e parei. Eu disse, então, meu amigo, é pra se lascar mesmo. Aí voltou tudo de novo. Parabéns pra você. Então, coisas desse tipo não podem ser descontinuadas desse jeito. Isso tem que ser um desmame lento, gradual, mudança de hábito. As pessoas não querem o certo e o lento. Elas querem o rápido. Eu não quero aprender a investir dinheiro. Eu quero jogar na Mega Sena e ganhar. Eu não quero pegar 5, 10 reais e começar a juntar dinheiro e fazer investimento. Eu quero jogar o Pernambuco da sorte. Então, é isso aí que a gente tá vendo. Então, muito cuidado, porque tem muita gente perdendo saúde ao invés de ganhar e piorando muitas vezes sua situação. Vou mostrar aqui um vídeo de 2 tipos de diabetes. O que é diabetes? É quando o seu pâncreas diz não dá mais e te abandona. Certo? Para mim, é uma das piores doenças que a pessoa pode ter na vida. Eu prefiro ter um câncer de tireoide do que ter diabetes. Daí você tira. Diabetes é uma doença que ela consome o corpo do indivíduo em todos os sentidos, não lasca só o pâncreas, ele prejudica o corpo como um todo. É uma doença que socialmente você se compromete muito, porque comer é bom, beber é bom, guloseima é bom, e você é privado de tudo isso numa tacada só. Uma pessoa que ia comer seu brigadeirinho, comia o seu torta, seu bolo, do nada, agora vai virar amante de zero cal, açugrim, um monte de coisa que... Bolo de chocolate que não é de chocolate, que pra mim é melhor não comer. Aquelas coisas mega integral que mega não tem gosto de nada. E aí a pessoa começa a deprimir, porque depois de uma vida todinha comendo o que é de gostoso, por ter se exacerbado, agora é privado. Então é muito complicado. Ô, professor, me deu uma dúvida aqui. O senhor falou sobre zero cal. Eu sou paciente renal, certo? Meu medo é pegar diabetes insípida, por conta da minha condição. Também o meu medo, como eu concordo com o senhor, que o diabetes é uma doença filha da mãe. E eu tô trocando o açúcar pelo zero cal. Eu tô fazendo certo ou errado? Vamos lá. Perante sua situação, o ideal é você utilizar outra coisa que não o zero cal. O ideal seria sucralose, estévia, tá certo? Apesar de que, não vou mentir para você, estévia para mim é horrível. Não gosto. O gosto é horrível, mas ele é mais saudável, tá certo? Xilitol é uma boa opção. Qual é o problema? Todas essas opções, quando você vai para a ponta do lápis, são, infelizmente, é mega caro. Existe uma hipocrisia na indústria do alimentar, né? Porque diz assim, mas um pacote de biscoito treloso é R$1. Vamos lá, botando a inflação, já faz tempo que eu não compro essas coisas. Mas vamos lá, R$2 um pacotão daquele gigante, né? Tem uns 20 biscoitos daquele. Você vai comprar um saquinho de biscoito integral. Um saquinho de biscoito integral tem a metade de biscoito que tem no negócio daquele. É o dobro, 3 vezes, 4 vezes o preço. Né? É um absurdo. Você vai comprar um açúcar cristal, vai ver. Aí depois, não, então como açúcar demerara. Vá ver o preço do açúcar demerara. O sal branco é ruim. O sal bom é o sal do Himalaia, o sal rosa. Vai ver quanto é o preço de um sal rosa. Então, assim, não tem...
não existem mecanismos econômicos para favorecer o pessoal a comer bem. Existe para comer mal. Para comer mal, você come 2 hambúrgueres por R$10 no McDonald's, come. Mas você não compra um prato de salada no Subway. Faça um teste. Vá no qual é o nome? Daquela área que o pessoal come direto em shopping. Qual é o nome? Praça de alimentação. Você vai na praça de alimentação e você vai ver uma infinidade de coisas mais em conta, não vou dizer barato, porque nada é barato hoje em dia, mas muito mais em conta. Quando você vai dizer, não, eu vou comer um negócio saudável, aí você diz, não, eu vou comer o sassami só, do salmão. Deus me livre. 20 lâminas vai ser oi da cara. Ah, eu vou comer só mato. Aí vai no Subway pra comer só mato. R$30 um prato de mato. Mas você vai do outro lado e tem o Burger King com 2 hambúrgueres do tamanho do bonde por R$10. Como é que pode? Quer dizer que aquele pão, aquela carne, tudo aquilo ali é mais barato do que mato? Eu dou minha cara num bufete. Duvido muito. É isso mesmo, professor. Por outro lado, ninguém quer andar com sua marmitinha, né? Andar, botar aquela bolsinha, botar sua marmitinha, não sei o que, papapá, acha que é feio, pronto. E é o que todo mundo faz, que quer perder peso direitinho, e quem achar feio vai se fuder pra lá e pronto. O meu corpo é meu, então a pessoa vai e usa. Então, não tem mágica. Agora, não é fácil. Não é fácil, de fato não é fácil. Vamos pro vídeo, pra gente fechar. Insulina, glicose, você, tudo a ver. Vou fechar o áudio. When you hear the word insulin, you may think of a drug taken by people who have diabetes. While this is true, what you may not know is that insulin is one of the many hormones created in the human body. Insulin is important to the body. It allows blood sugar, or glucose, to get into cells to provide them with energy. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a insulina é muito importante. Por quê? É a insulina que vai deixar que suas células absorvam a glicose no sangue. Então, a glicose ela não fica circulando no sangue e sai emburacando nas células. Entendeu? Elas precisam de uma chave para abrir essa porta. E a chave para abrir a porta de uma célula para a glicose é a insulina. Então, se você chega na sua casa e você não tem a chave, e você bate na porta, chama sua mãe, chama seu pai, chama quem for, a porta não abre e você continua do lado de fora. É a mesma coisa que acontece com o açúcar. Não adianta você comer, levar a sua taxa de glicose no sangue, se a insulina não abrir a porta das células para que a glicose entre. Então a insulina é importantíssima. Sem ela, não tem como viver. Não há situação de vida sem a insulina. Ela é importantíssima. E quando a pessoa vai ter uma dieta descontrolada, você está matando a sua fonte orgânica de insulina. When you eat, your body breaks down food into glucose in your small intestine. This is your body's source of energy for everything it does, from working and thinking to exercising and healing. Você precisa de energia para isso tudo. Pensar, se exercitar, manter sua saúde. Glucose travels through your bloodstream looking for individual cells that need energy. For glucose to get into the cells, it requires insulin. Insulin is the key that unlocks cells for... Olha aí, eu uso até o termo. A insulina é a chave que vai destravar as células para a entrada de glicose. E é a glicose fazer seu papel de liberar energia. Então essas estrelinhas aqui, a glicose não é desse jeito, tá certo? Isso aqui é, vamos dizer assim, fantasiosamente esquematizado, mas é bem palatável aos olhos. Então, glucose to enter and deliver energy. Ela When encaixa, insulin tá certo? No canal de glicose. arrives, it signals the cell to activate glucose transporter. Ó, quando ela faz isso, olha aqui, ó.
Essas ondinhas que você está vendo não são ondinhas de comunicação do Aquaman. Isso aqui é uma sinalização. Isso é uma mensagem. A mensagem chegou na célula-alvo. E isso leva o quê? Uma informação. E isso é a resposta que a insulina proporciona. Olha o que vai acontecer. These transporters pull glucose through. Ó, essa gosma aqui é o transportador de glicose. Onde ele tá se não tiver a glicose, a insulina? Ele tá na casa do caralho. Ele vai pegar a insulina. Ele vai pegar o açúcar como? Se ele não tá aqui. Quando a insulina vem e interage com seu receptor, o transportador de glicose, Glucose transport. que se chama GLUT, ele vem. Porque tá sinalizando. Se tem insulina no sangue e a insulina bateu aqui, é porque tem açúcar no sangue. Então ele tá dizendo assim: ei, tem açúcar. Aí ele, tem? Vem pra cá. Transporters pull E olha aí o que acontece com o açúcar. Aqui é o sangue, aqui é a célula. glucose through cell walls. When glucose moves into the cell, it delivers energy. Agora, se você avacalha, seu pâncreas diz: Insulin is normally produced in the pancreas by specialized cells called beta cells. When glucose enters your bloodstream, the pancreas matches it with the right amount of insulin to move glucose into your cells. In people with diabetes, this process doesn't work as it should. In type 1 diabetes, scientists believe the body's immune system mistakenly attacks and destroys beta cells in the pancreas. olha aí. Tem pessoas que nascem com diabetes. Essas aí não tem escapatória, né? Elas vão ter diabetes, mas por quê? Porque é uma doença autoimune. De alguma forma, o nosso corpo destrói as células beta, que são as produtoras de insulina. E só tem elas produzindo insulina. Então, quando elas são destruídas, acabou o jogo. A person with type 1 diabetes loses the ability to produce insulin. Cadê a insulina? In type 2 diabetes, the pancreas is not producing enough insulin to meet the body's needs. Over time, the amount of insulin typically becomes less and less. In some type 2 diabetes patients, cells build up a resistance. Isso aqui é quando você fica muito gordo. Muita gordura. Você gera resistência insulínica. Olha o que está acontecendo. Cells build up a resistance to insulin. O que foi que ocorreu agora? A rejeição. O receptor tá lá. A glicose, ou a insulina, tá ali. O que foi que aconteceu nesse processo de sinalização? A célula tá defeituosa. Não. Tem uma resistência. Não, sim, tem uma resistência a essa também. Devido ao exacerbamento, esse paciente ele fica resistente à insulina. Então, o pâncreas está produzindo. Sua célula está ali, mas ele não vai atuar. Se ele não vai atuar para o corpo, é a mesma coisa dele não ser produzido. E aí vai forçar mais e mais o pâncreas. E aí você vai entrar na diabetes tipo 2. Então a resistência insulínica é o primeiro passo para você se encaminhar como diabético. E o grande sinal da resistência insulínica é gordura. Even though there may be insulin in the bloodstream, it is not enough to unlock cells to allow glucose to enter. As a result, it takes more insulin to find the right key to unlock the cell for glucose. This makes it more difficult for cells to get the energy they need. When glucose can't get into cells, either because there isn't enough insulin or because the body is resisting it, glucose begins to build up in the bloodstream. Olha aí o que vai acontecer. As a result, all that energy is wasted.
it does not get to cells where it is needed. Without glucose in your cells, they lack the energy they require to keep your body working. To keep glucose from building up in the bloodstream, an external supply of insulin may be needed. Que é quando a gente faz uso de insulina. Because people with type 1 diabetes can't produce their own insulin, they must inject insulin several times every day or receive insulin through an insulin pump. Many people with type 2 diabetes take insulin too. Injected insulin acts on glucose in a similar way to insulin the body would produce if it could. Like the body's insulin, injected insulin helps reduce the amount of glucose in the bloodstream by getting it into cells where it is needed for energy. Possible side effects may include blood sugar levels that are too low, injection site reactions, and allergic reactions, including itching and rash. Tell your doctor about all other medicines and supplements you are taking because they could change the way insulin works. Glucose monitoring is recommended for all patients with diabetes. Professor, como disse aí no vídeo, muitas pessoas que têm diabetes 2 tomam insulina, né? Mas eu tive uma professora que ela só tomava medicamento comprimido. Aí, por que essa variação? Seria mais leve? Como seria? Reformula a tua pergunta. Pessoas que têm diabetes tipo 2, nem todas elas injetam insulina. Eu tive uma professora que ela só tomava comprimido. Aí isso seria uma diabetes, digamos assim, mais leve? Como seria? É diabetes do mesmo jeito, só que o diabetes não é a ausência de insulina, é que a insulina não é suficiente. Quais são as formas de a gente tornar essa insulina suficiente? Você pode controlar sua diabetes com a dieta. A pessoa pode ser diabética, ela fazer a dieta e regular. Ela produz uma quantidade menor, está consumindo menos, adequou, não controlou. Mas isso no caso seria então... A diabetes é a quantidade de insulina não suportada pelo aporte calórico. Não é suficiente. Se a pessoa tem ainda pâncreas suficiente para produzir insulina e ela mudar, eu posso mudar o quadro. Agora, o que é que acontece? Como diabetes não dói, como diabetes, quando vai ter efeitos, são efeitos extremamente tardios, é negligenciado. Então, quando se chega ao ponto de vir uma diabetes que tenha sintoma e tudo mais, é um paciente que precisa de aporte de insulina. Mas, eventualmente, você pode pegar um paciente que controla somente ou com a dieta, exercício físico e alimentação, e um estimulador de liberação de insulina, que é para metformina, glibenclamida. Então, diabetes não é ausência, é que está desbalançado. O professor, pode ser de diversas formas. tipo, a diabetes tipo 2, tanto tem pessoas que engordam e tem outros que emagrecem muito, né? Também. Veja só, as que engordam, a gente já falou. Ela tem resistência insulínica. Ela tá daquele jeito. Produz insulina e a insulina não atua. Certo? Quando você vê uma pessoa emagrecendo devido a diabetes, é porque ali já está descambado geral. Então, diabetes emagrece. A pessoa fica o couro e o osso. Por quê? Ora, como é que a gente acumula gordura? Para acumular gordura, tem que vir uma sinalização de que você tem excesso para guardar.
Só que essa sinalização depende das células entrando glicose nelas. Só que não está entrando. Então o corpo todo diz assim: eu tô com fome, eu tô acabado, porque não entra glicose nas células. Não adianta eu comer uma pizza inteira se a glicemia não entra nas células. Então essa pessoa ela começa a definhar, ela não emagrece. Tanto é que, veja, o sonho de toda pessoa, de 90% das pessoas, é perder peso. Quando um diabético chega dizendo que perde peso, ele chega triste. Porque ele não perde peso saudável. Ele diz: eu tô me acabando. Ele tem a percepção de que o emagrecimento dele não é normal. Que o emagrecimento dele tá deixando ele destruído. Então, diferente, depende do estágio da doença. Depende muito do quadro da doença. Um paciente desse tipo aí é para insulina direto. Nem brincar com comprimido. Esse aí é insulina direto. Ô, professor, uma pessoa com diabetes tipo 1, né, que, no caso que já nasce, né? Ela tem uma... Correção. Não nasce. Não nasce? Não. Mas não é genética, que bom. Ela é autoimune. O vídeo não diz que a pessoa nasce diabética. Ela diz que uma doença vai destruir as células do pâncreas. Entendeu? Bloodstream, the pancreas move glucose process. The body's immune system mistakenly attacks and destroys beta cells in the pancreas. Olha aí. Você não nasceu com diabetes. O vídeo está dizendo: o seu corpo destruiu o pâncreas. Ok. Você conhece alguém que tem diabetes tipo 1? Conheço. Ela nasceu diabética? Já acompanhou a história dela? Pergunte a ela. Não, mas eu sei que desde criança toma, né? Isso aí. Quem? Criança desde quando? Não sei, desde pequeno. Agora na idade não é. Alguém já viu um recém-nascido tomando insulina? Não. Se ele nascesse com diabetes e não tomasse insulina, ele morria. O que acontece é, a doença autoimune da diabetes tipo 1, ela vai atacando ao longo da infância. E aí, quando chega na faixa dos 8 aos 12 anos, esse pâncreas já tá fudido e mal pago. Aí a criança tem uma crise. E aí é que descobre que a criança tem diabetes tipo 1. 90% das vezes da diabetes tipo 1 é um pré-adolescente, é uma criança de 8, 9, 10 anos, às vezes 7, que vai e começa a passar mal. Quando a gente fura o dedo dela, a glicemia tá na casa do caralho. E aí você diz: opa, essa criança é diabética. Porque durante todo esse processo da infância, o pâncreas dela foi morrendo. Por isso que é importante acompanhar na criança quando a gente tem histórico familiar de diabetes tipo 1. Então, veja, tem relação genética? Tem. Mas eu nascer com diabetes? Não nasço. É uma doença autoimune. Ok. Ok? Beleza. E até hoje só tem tratamento, né, professor? Cura não existe. Não tem cura. Que deveria ser mais um motivo para as pessoas cuidarem bastante da alimentação. Muito. Transplante de pâncreas não existe não, né? Porque eu lembro dos experimentos que foi feito em cachorro. Aí me veio a ideia, né? Não sou especialista, nunca estudei isso, nunca vi. Pode existir? Pode. Não sou o senhor do conhecimento da medicina total. Mas eu desconheço veementemente. Pode existir, mas se existir, é extremamente pouco plausível de ser utilizado na grande escala que a diabetes está subindo. Não é escalonável. Mas
Desconheço. Posso estar desinformado, mas não sou cirurgião. Então... Ok? Beleza. Próxima aula a gente vai adentrar em outros tópicos da endócrina. Vejam que é grande, traz uma série de temáticas. Eu particularmente acho gostoso. Entender como o corpo funciona. E é importante vocês saberem disso, porque algumas patologias vão depender muito disso. Isso que foi mostrado no vídeo da insulina, tá certo? Isso aqui é importantíssimo, por exemplo, quem quer trabalhar com medicina nuclear. E aí eu volto a sensibilizar vocês no seguinte: muita gente quer trabalhar com radiologia de ponta, fazendo uma dedicação de merda. Então, a tecnologia hoje faz com que o diagnóstico por imagem fique cada vez mais próximo desses tópicos. Então, por exemplo, quem quer trabalhar com PET, medicina nuclear, e entender por que faz tanto controle da glicose do paciente, se ele não sabe isso, se ele não sabe essas questões, ele é mero apertador de botão. Ele é um ninguém. Gente, pera aí, eu vou fazer uma pergunta. Para fazer a administração do fluodesoxiglicose, eu preciso ter o controle. Se o paciente for diabético, eu tenho que controlar, eu tenho que verificar a glicemia do paciente. Aqui está a resposta. Então, quem estudou e quem viu isso, ela sabe. Quem não viu, abana a cabeça como qualquer animal vertebrado e faz igual qualquer animal que possa ser amestrado. E aí fica a opção, né? O que é que a pessoa é? Se ela é um profissional ou se é um bípede amestrado. Então, lembre-se sempre disso. Ok? Ok, professor. Ok, professor. Depois vejo uma aula gravada, que é uma aula introdutória bem interessante. E na próxima semana temos mais aula gravada e encontro desse jeito aqui. Tchau, tchau, pessoal.